Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja e permaneça entre nós. Iniciamos nossa palestra de hoje, tendo como tema o livro Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agradeço a esta Casa de Caridade, a Luz Divina, a oportunidade de estudo e aprendizagem. Falaremos hoje sobre a vida no mundo espiritual, tendo como subtítulo Zonas Inferiores. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nelas encarnam moradas, correspondentes ao seu adiantamento, independentemente da diversidade dos mundos. Essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou miserável do espírito na erraticidade. Mas o que significa erraticidade? É o estado fora da matéria, não circunscrito nem localizado, onde encontram-se os espíritos depois de desencarnados, segundo a doutrina kardecista. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separados dos que constituíam objeto de suas afeições, sofre, sob o rigor dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, desfruta as delícias de uma felicidade admirável. Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que são mais ou menos superiores a todos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, dividi-los em mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiações e provas, onde domina o mal, mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar absorvem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão, porque aí vive o homem em contato com tantas misérias.
Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar, para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros. É-lhes uma recompensa ascenderem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar, quando se obstinaram no mal. Muitos se admiram de que a terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. Deve-se considerar que na terra não está a humanidade toda, apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros mundos do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É, portanto, muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior, com referência aos que estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição de raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso planeta. Nos mais atrasados, são de certo modo rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandar qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz, latente, a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres perversos, mas crianças que estão a crescer. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observar o que o habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso, os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais feliz. A Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo resulte em proveito do progresso do espírito.
Falaremos agora sobre as dimensões espirituais. O que são dimensões espirituais? Todos os seres vivos na face da Terra possuem um corpo, assim como a grande maioria é social, relacionando-se mutuamente em comunidades, sociedades e numa grande rede de interdependência da qual a vida acontece. O ser humano, contudo, pode expandir para além da existência física e captar outras realidades, inclusive de si próprio. É capaz de transcender e ter acesso a esferas espirituais diferentes daquela em que existe, conectando-se a outros universos. Ele pode acessar o que se entende por dimensões e entender a vida em toda a sua complexidade e essência, desde que atinja o nível evolutivo necessário. É por meio das dimensões espirituais que a humanidade é capaz de entender a sua conexão com o divino e evoluir espiritualmente, entendendo seu propósito no mundo, a relação com outros seres e com todo o universo e o sentido da vida. As dimensões espirituais não são locais físicos, mas níveis evolutivos crescentes da consciência, numa escala de 1 a 7. Então, vamos conhecer o que é a existência em cada uma das 7 dimensões. A primeira dimensão é formada pelo átomo, moléculas, códigos genéticos, pela água, solo, materiais e estruturas físicas. Na primeira dimensão, os seres se comunicam pelas sensações, tais como calor e frio. Não possuem a menor consciência das outras dimensões e, devido a isso, não as percebem. Na segunda dimensão, é possível encontrar os reinos vegetal e animal. Nela se encontra toda a matéria orgânica, com seres unicelulares ou multicelulares, que se comunicam também por meio dos 5 sentidos: olfato, visão, audição, paladar e tato, com exceção do ser humano, que se comunica pela linguagem e tem raciocínio e consciência. Nas 2 dimensões, há seres diferentes do homem, que entendem pequenos comandos, principalmente por condicionamento, porém, não há consciência sobre conceitos. A terceira dimensão é o estado de consciência em que o ego prevalece e onde o ser humano busca se conectar ao eu superior, por meio da espiritualidade. Contudo, sem compreender que antes de ser humano, é um ser espiritual. Estão nela os seres encarnados ou em corpo físico. Aqui a mente racional precisa resgatar a ligação com o divino, e a comunicação é estabelecida por meio das sensações, dos sentidos e do pensamento. Nesse ponto, os seres são capazes de entender conceitos. Nessa dimensão, podemos notar medo, doenças, vitimismos, culpas, carências, rigidez e crueldade. O processo atual pelo qual passa a humanidade é o da transição desse nível de consciência para que é conhecida como quinta dimensão. Na terceira dimensão, as pessoas começam a ter consciência sobre viver uma sociedade mais igualitária, mais justa e voltada ao bem comum, na qual a tecnologia pode ser útil para apoiar a vida na face da Terra e desvendar outras dimensões espaciais e espirituais. A quarta dimensão, conhecida como mundo astral, também chamada de mundo etéreo e de paraíso, em estado de consciência mais elevado. Na quarta dimensão é possível se conectar a outras realidades, outras dimensões. Ela coexiste com a terceira dimensão, numa realidade paralela, onde tudo não tem a densidade da matéria, ou seja, é possível atravessar corpos físicos, uma parede, por exemplo. Aqui estão os seres puramente espirituais, ou seja,
sem corpo físico, divididos em duas regiões: inferior, onde estão os seres de baixa vibração, e o que conhecemos por inferno ou umbral; superior, onde estão os seres elementares da natureza, como as fadas, salamandras, duendes, gnomos, e onde estão as colônias espirituais, sendo uma delas o nosso lar. Há pessoas que trabalham com essa dimensão para criar possibilidades e buscar o bem-estar, a valorização, a alegria, a paz interior e o amor para os outros, exercendo a cooperação. A quinta dimensão é onde tudo é eterno e a noção de tempo não existe, pois se pode transitar no que seria o passado, o presente ou o futuro, por meio dos corpos mental e astral. Nela é possível assumir a forma física, se houver desejo e necessidade. É onde estão os seres de luz, os mestres de consciência multidimensional a serviço de Deus. Essa é a dimensão para onde a humanidade caminha, o objetivo da transição planetária. Na quinta dimensão se admite a existência de extraterrestres, de fenômenos paranormais, de forças misteriosas que governam o universo. Nesse nível de consciência, o ser humano é capaz de perceber que todos estão unidos pelo amor, podem se conhecer profundamente e viver de maneira plena e harmoniosa, respeitando e compreendendo os demais seres. Sexta dimensão. Essa dimensão está além da eternidade, onde estão os primeiros mundos eletrônicos. Divide-se em dois mundos: causal, onde estão as almas dos seres humanos, e búdico, onde está a alma divina. É a consciência das infinitas versões que coexistem simultaneamente e podem ser acessadas a qualquer tempo no espaço. Nessa dimensão se sabe que há muitas outras dimensões, outros seres em diferentes níveis evolutivos, inclusive superiores, e outros universos que compõem a mesma unidade. Acredita-se que acessamos essa dimensão enquanto dormimos, e nela estudamos e trabalhamos para que o nosso espírito se aperfeiçoe. A sétima dimensão é o local de elevadíssima vibração e evolução espiritual. Quando um ser atinge essa dimensão, a consciência individual já não existe mais. Essa dimensão é de pura luz, som, expressão e criatividade em um refinamento eterno. Nela está o absoluto, sem forma, o Pai. Há a total eliminação do ego. Ela permite a renovação espiritual. Ela representa o amor puro, o estado desperto, sempre consciente, a verdade elevada e a conexão com a fonte criadora de todas as outras dimensões. Quando acessada, essa dimensão é capaz de mudar o pensamento e promover curas instantâneas. Concluindo, as dimensões espirituais são o estágio de consciência espiritual ou de conexão, a fonte criadora em que cada ser humano e a humanidade se encontram, além de outros seres que coabitam o universo. Refletindo sobre a transição pela qual passamos da terceira para a quinta dimensão, observamos que começamos a entender a gratidão como um dos sentimentos mais potentes da humanidade, que é possível usar a tecnologia em benefício coletivo, que as conquistas e as felicidades vão muito além de bens materiais, e que o consumo e a vida na Terra estão intimamente ligados. Busque seu autoconhecimento e a sua maneira de enxergar-se como um ser espiritual. Uma boa reunião a todos.